Pod Prime ele nasceu para falar sobre empreendedorismo, né? Mas não o empreendedorismo que a gente vê muito por aí, né? Que é o mais, não sei se a palavra certa é elitizado, né? Mas mais uma coisa meio que inalcançável, né? O empresário, o empreendedor ficou estigmatizado com uma parada meio que eu acho que não é o que é na realidade, Sim. né? Eu que já trabalho, já faço essa parte do empreendedorismo desde, sei lá, desde quando eu tinha cabelo, acho que desde uns 15 anos Então atrás, faz né? tempo, né? Faz bastante tempo, né? Então, pô, o que que eu aprendi? É muito legal você ter muita referência de quem, dos caras que tiveram os cases de muito sucesso, né? Tipo, os grandes empresários que têm redes enormes, né? Mas a nossa pretensão é mostrar de quem tá ali no dia a dia e tá fazendo acontecer, né? E o empreendedorismo não só como essa parte empresarial, né? Mas mais de fazer acontecer, né? Tanto que, assim, os próximos projetos, as próximas pessoas que vão vir aqui são pessoas que trabalham em movimentos sociais, que é o empreendedorismo, né? Porque ele tá fazendo acontecer, mas não Sim. tem um retorno financeiro, né? Então, para todo mundo que vem aqui, a pergunta que a gente faz sempre é essa, né? O que que é o empreendedorismo para você? Né? O que que você enxerga na sua vivência, em você empreendendo, ou até na sua vivência total, né? Por exemplo, se você tem pessoas que têm outros afazeres, que trabalham para empresas, mas também empreendem, né? Fazendo o serviço que tem que ser feito dentro da corporação, né? Então, para você, Bruna, o que que é o empreendedorismo? É um desafio. Desafio Um forte. desafio grande, né? Porque é muito difícil você começar um negócio. E você precisar estar em todas as funções daquele negócio, né? Eu Sim. acho que é hoje a nossa maior dificuldade. Claro que a IA trouxe algumas facilidades para a nossa vida, a gente precisa reconhecer isso. Mas quando você começa a colocar em prática, né? Você vai lá, você estuda, você se prepara. Legal, agora eu sei fazer. Aí você começa a praticar. Ah, mas eu tenho que parar porque eu tenho que criar um marketing, eu tenho que me dedicar, eu tenho que começar a entender como funciona o ranqueamento dentro do Google. Então você é pego de surpresa por algumas coisas que não estavam dentro do seu planejamento de estudar. Eu só queria estudar terapia holística. Eu não queria ter que entender como funciona lá, né, a postagem, Para quantas pessoas alcançar, né, a vão pessoa que realmente quer. vão engajar, quantas pessoas eu vou engajar naquilo que eu tô postando, né? Eu só queria escrever um texto para falar como eu me sinto, eu não queria ter que ver quantas curtidas aquele material vai ter. Então, você criar arte, você postar sobre aquilo, você tratar com as pessoas, né? Porque você tem o agendamento, você daquele agendamento você tem que fazer com que a pessoa te pague, porque muitas vezes a pessoa marca com você e ela desmarca. E isso acaba você tendo um prejuízo de agenda, né? Não é nenhuma questão É, de você, prejuízo financeiro, você porque você não deixou, teve você custo. deixou de encaixar uma pessoa ali que iria pagar para encaixar a pessoa que não Sim, pagou. então muitas vezes eu tenho que trabalhar, né, no meu ramo, às vezes, com pagamento antecipado, justamente por conta disso, para que a pessoa, quando começa um tratamento, ela siga até o final, porque muitas das vezes a gente tem aquela pequena melhoria, sabe? É, E sim. aí ela dá uma sumida Que acha e que. não continua o tratamento, porque acha que uma única sessão é necessária para que ela possa ter a melhora que ela busca. Então, assim, eu trabalho hoje com a terapia holística, mas eu trabalho com muitas vertentes, né? Eu trabalho com massagem, eu trabalho com as terapias vibracionais, eu trabalho com ervas. Então, tem uma série de coisas ali. E que muitas vezes em um atendimento você consegue trazer essa melhora para a pessoa, mas às vezes você precisa ter mais atendimentos. E essa conscientização faz parte do empreendedorismo, porque você tem que trazer isso muito para as pessoas falando assim, olha, você precisa, né, do tratamento e de pelo menos 5 sessões. Mas como você convence a pessoa, né, de que ela precisa disso para um benefício próprio? Então, por esse ponto, eu trago muito na questão do desafio, né? É complicado porque além de você prestar o serviço, você tem também que educar. Educar a pessoa. Exato, né? É, educar a pessoa. É muito isso. Quando a gente fala sobre massagem, por exemplo, as pessoas não entendem o benefício que a massagem traz para nossa vida. E eu também não tinha essa consciência. Eu sempre gostei de massagem, mas até quando eu fui fazer o curso de terapeuta holística, na verdade eu fui porque eu queria fazer um curso de aromaterapia. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Foi bem na época da pandemia, e aí eu resolvi estudar, que eu queria fazer um curso de aromaterapia, até porque eu tinha parceria com uma outra pessoa na época, e tinha algumas coisas dentro do nosso trabalho que trazia um pouco dessa questão.
Eu falei, não, vou estudar um pouco mais sobre os óleos essenciais para ver como que funciona, porque eu sempre gostei muito de ervas, mas eu sempre tive aquela consciência, né, que tal erva pode te fazer mal, então vou estudar sobre o assunto. É. Achei o curso e aí eu resolvi que eu queria estudar porque ele trazia muitas informações, muitas vertentes. Dentro dessa visão holística, né, você acaba tratando o ser humano como um todo. E aí você começa a entender que é um triângulo, né? Uhum. Corpo, mente e espírito. Não tem como você estar bem fisicamente se espiritualmente você não está bem, se emocionalmente você não está bem. Então a terapia holística ela une essas informações, né, esse triângulo, para que a pessoa possa se sentir bem num contexto geral.